As Bankais são o ápice do poder de um Shinigami em Bleach. Elas são a manifestação máxima da verdadeira essência de um Shinigami. Quando um Shinigami se aprofunda numa jornada de autoconhecimento e se conecta com a sua verdadeira natureza interior, é quando ele desperta a sua Bankai. Durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, testemunhamos diversas Bankais que ainda não tínhamos sequer conhecimento, e hoje você vai conhecer os poderes e entender o funcionamento de todas as mais de 10 Bankais inéditas que aparecem no arco final de Bleach. Como sempre, o vídeo de hoje tá insano e recheado de informação bacana, mas lembrando que esse é apenas um da nossa playlist exclusiva de Bleach aqui do canal, contendo vários outros vídeos com temas super legais, assim como esse aqui, e que você pode acessar logo na página inicial do canal. E agora, claro, para você não perder os próximos vídeos que tem saído aqui no canal, aproveita para conferir a subscrição com o sininho ativado e de liberar o seu Getsuga Tensho no botão do like. Primeiro, vamos começar com aquelas que a gente já conhece, mas que tiveram um upgrade durante o arco final de Bleach, começando com Renji Abarai e sua Bankai Hihyo Zabimaru. A primeira manifestação da Bankai de Renji, Hihyo Zabimaru, era poderosa, mas imperfeita. Seu visual distintivo, uma imensa serpente óssea com segmentos articulados, oferecia força bruta e alcance consideráveis, mas carecia de estabilidade e eficácia de uma Bankai completamente desenvolvida. Essa lacuna começou a ser preenchida durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Após ser severamente derrotado pelos Statwriter, Renji teve a oportunidade de treinar no Palácio Real, onde passou por um processo de renascimento literal e figurativo. Guiado por Oetsu Nimaya, o criador da Zanpakuto, Renji foi forçado a confrontar a verdade sobre sua Zabimaru. Ele descobriu que durante todo aquele tempo esteve usando apenas uma parte do verdadeiro potencial de sua espada. O que ele acreditava ser a verdadeira forma de Zabimaru era, na verdade, uma manifestação parcial, um reflexo de sua própria falta de maturidade e conexão com a essência mais profunda de sua Zanpakuto. Após um intenso treinamento no Palácio Real, Renji finalmente despertou a verdadeira Zabimaru, que revelou sua forma completa e verdadeira. Sua aparência foi reformulada, adquirindo um visual mais compacto e refinado. O impacto dessa evolução foi evidente em sua luta contra o Quincy Masked Masculine. Com sua nova Bankai, Renji usa uma de suas técnicas chamada Zaga Teppo. Após empalar o inimigo com sua lâmina, Renji serra o punho e torce sua espada como se estivesse girando uma chave, formando mandíbulas de energia espiritual. Essas mandíbulas então se fecham sobre o inimigo, formando o rosto de um crânio serpentino, esmagando-o com as suas presas. Simultaneamente, Renji dispara uma rajada de energia espiritual através do seu inimigo. Seguindo a nossa lista, vamos falar agora de Sajin Komamura e sua Bankai Koko Gonryo Rikyu. O capitão da 7ª divisão sempre foi uma figura marcada pela sua honra e lealdade inabaláveis à Soul Society. Desde o início, sua Zanpakuto, chamada Tenken, refletia a sua natureza protetora e seu compromisso com a justiça. A Shikai de Komamura manifestava armas gigantescas que replicavam os movimentos de Komamura, simbolizando a sua força imensa e determinação inflexível. No entanto, sua verdadeira força residia em sua Bankai Kokujo Tengen Myo, que evocava um colosso blindado que espelhava cada um de seus movimentos em batalha. Essa Bankai era uma extensão de Komamura tanto em poder quanto em vulnerabilidade, pois qualquer dano infligido ao gigante era igualmente refletido em seu corpo. Isso o tornava um combatente formidável, mas também destacava os riscos que ele corria ao usar esse poder em combates prolongados. Apesar disso, ele nunca hesitou em utilizar a sua Bankai. No entanto, durante a Guerra dos 1000 anos, após ser derrotado pelos Quincy's, Komamura tomou uma decisão drástica. Retornou ao clã de lobos do qual descendia, uma linhagem amaldiçoada por ancestrais que haviam traído os céus. Lá, Komamura confrontou seu avô, o líder do clã, que revelou um poder oculto e perigoso, a forma humana. Esse ritual exigia que Komamura sacrificasse seu próprio coração, literalmente, em troca de poder absoluto por um curto período de tempo. Apesar do custo altíssimo, Komamura aceitou o sacrifício, disposto a pagar qualquer preço para proteger aqueles que jurava defender. Após realizar o ritual, Komamura alcançou um estado de poder inimaginável. Sua Bankai Kokujo
Gojo Tengen Myo Dangai Joe evoluiu para uma forma transcendental, onde o colosso de armadura se tornou um guerreiro humanoide completamente desprovido de proteção externa. Nessa nova forma, tanto Komamura quanto sua Bankai tornaram-se imortais temporariamente, incapazes de sentir dor ou serem afetados por ferimentos. Ele usou esse poder devastador contra Bambieta Buster Bean, uma Stern Ritter poderosa, demonstrando um nível de força que transcendia qualquer limite que ele possuía antes. No entanto, o custo desse poder foi alto. Ao fim de sua batalha, quando o efeito do ritual terminou, Komamura perdeu a sua forma humana, tornando-se completamente um lobo, sem a capacidade de falar ou agir como um Shinigami. Seguindo a nossa lista, vamos falar agora do homem Mayuri Kurotsuchi e sua Bankai Kondiki Ashisogi Jizo Matai Fukuin Shotai, o capitão da 12ª Divisão e o chefe do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Soul Society. É uma figura peculiar, basicamente o homem que nasceu para ser um vilão, mas terminou obrigado a se tornar um herói. Mayuri é uma figura peculiar tanto pela sua personalidade excêntrica quanto pelo seu uso criativo e implacável de sua Zanpakuto Ashisogi Jizo. Assim como seu mestre, a espada reflete a mente engenhosa, mas profundamente perturbadora de Mayuri, funcionando como uma extensão de sua ciência e experimentação. Quando liberada, sua Bankai Kondiki Ashisogi Jizo manifesta uma monstruosidade dourada, com o corpo de uma lagarta e a cabeça de uma criança grotesca. Essa criatura libera um veneno letal que pode dizimar múltiplos inimigos de uma só vez, mas Mayuri, com sua genialidade, adapta constantemente a composição do veneno para evitar que os adversários se tornem imunes. Já no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, Mayuri mais uma vez demonstrou a sua genialidade ao alterar radicalmente a sua Bankai para se adaptar aos desafios que surgiram. Durante sua batalha contra Pernida, a mão esquerda do Rei das Almas e um dos Stern Ritter mais poderosos, Mayuri revelou a sua Bankai modificada. Após inúmeras experimentações, ele conseguiu transformar Kondiki Ashisogi Jizo em uma versão completamente nova e personalizada para enfrentar a ameaça única que Pernida representava. Essa nova Bankai, com um design ainda mais monstruoso, foi criada especificamente para se adaptar às propriedades de seu oponente. Na prática, Matai Fukuin Shotai pode criar diversas versões modificadas de si própria com as informações e dados que Mayuri envia a ele. Isso permite que ele combata habilidades específicas dos oponentes que enfrenta, por exemplo, fazendo com que Ashisogi Jizo nascesse, entre aspas, sem dentes para que ele devorasse Pernida inteiro em vez de mastigá-lo e fazer com que seus pedaços se transformassem em mais clones. No fim, Mayuri venceu um inimigo extremamente problemático e protagonizou uma das melhores batalhas do arco final de Bleach. Seguindo nossa lista, vamos falar do homem, o capitão comandante da Gotei 13, Yamamoto Genryusai e sua Bankai Zanka no Tachi. A Bankai de Yamamoto, chamada Zanka no Tachi, é uma das manifestações mais destrutivas e aterrorizantes já vistas em toda a história da Soul Society. Liberada durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, ela simboliza o ápice do poder de fogo. Quando ativada, Zanka no Tachi condensa todas as chamas de sua Zanpakuto Ryujin Jaka na lâmina, tornando-a uma espada negra que parece comum à primeira vista, mas cujo calor é tão intenso que pode até mesmo apagar a umidade do ar e reduzir tudo ao pó. Esse calor é tão vasto que ameaça destruir a Soul Society se usado por tempo prolongado. A Bankai de Yamamoto é dividida em 4 formas distintas, cada uma evocando o conceito de destruição total. No combate contra Yūhabara, o líder dos Stern Ritter, Yamamoto demonstrou essas 4 formas. A primeira delas, Zanka no Tachi Leste, onde sua lâmina cortava o adversário com um calor que incinerava qualquer coisa em seu caminho. Segundo, Zanka no Tachi Oeste. Nessa forma, Yamamoto é envolto em uma aura de calor que atinge temperaturas superiores a 15 milhões de graus Celsius. Essa forma o torna intocável, pois qualquer coisa que se aproxime dele é completamente obliterada. Terceiro, Zanka no Tachi Sul. Nessa forma, Yamamoto invoca os esqueletos de todos os inimigos que já derrotou no passado, transformando-os em um exército infernal a seu comando. E quarto, Zanka no Tachi Norte, um golpe devastador de sua espada que incinera tudo em seu caminho em uma explosão final de calor absoluto. É o ataque mais destrutivo de sua Bankai, concentrando todo o poder em um único golpe fatal.
uma pena que um poder e um personagem com uma presença tão marcante como ele tenha sido descartado, feito lixo daquela forma. Seguindo nossa lista, vamos agora para Rukia Kuchiki e sua Bankai Hakanotogame. A Bankai de Rukia, chamada Juízo das 8 Flores Brancas, é a manifestação máxima do poder de sua Zanpakuto Sodeno Shirayuki. Quando liberada, a Bankai transforma Rukia em uma figura de beleza etérea envolta em um manto branco de gelo puro e transparente, definitivamente uma das mais emblemáticas visualmente falando de toda a série. Na prática, Hakanotogame aumenta a área de influência da habilidade de Rukia de atingir a temperatura do zero absoluto. Após a liberação, um pilar de névoa fria sobe no ar de onde Rukia se encontra. Levantando sua lâmina em direção ao oponente, Rukia libera uma onda massiva de frio que congela qualquer coisa em seu caminho até o zero absoluto. Inclusive, o mero contato físico com a própria Rukia faz com que outras pessoas comecem a congelar devido ao quão frio seu corpo se encontra. E para quem tem dúvidas, sim, a Bankai da Rukia seria suficiente para counterar sem dificuldades o prodígio Hitsugaya Toshiro, mesmo com a Bankai na sua forma completa. Porém, essa Bankai possui uma fraqueza, um limite de tempo. Como Rukia é fisicamente afetada junto com tudo ao seu redor, a quantidade de tempo que ela pode usar a sua Bankai parece ser extremamente limitada, já que o uso prolongado pode causar danos ao seu próprio corpo. Além disso, Rukia também precisa se descongelar lentamente para que o choque térmico não acabe com ela. Mas um risco como esse vale a pena quando estamos falando de um poder de frio que atinge o zero absoluto. Seguindo nossa lista, vamos agora para a deusa Unohana Retsu e sua Bankai Minazuki. Em sua forma de Shikai, Minazuki assume a aparência de uma criatura voadora semelhante a uma raia gigante, capaz de engolir aliados feridos e curá-los dentro do seu corpo, simbolizando a compaixão e a habilidade curativa de Unohana. Porém, enquanto sua Shikai representa a cura e a vida, sua Bankai representa o sangue e a morte. Após a primeira derrota para os Quincy's, Unohana fica encarregada de treinar o monstro Zaraki Kenpachi, mesmo que para isso ela precisasse entregar a sua própria vida. Já sua verdadeira natureza como uma guerreira impiedosa é revelada através de sua Bankai. Quando liberada, Minazuki se transforma em um sangue corrosivo que se amplia por todo o ambiente ao seu redor. Todo o sangue funciona como um efeito em área que Unohana é capaz de explorar à sua própria vontade. Por muito tempo, não sabíamos ao certo se sua Bankai também tinha a habilidade de corroer Shinigamis em carne e osso, como vimos em sua luta contra Zaraki Kenpachi. Porém, isso parece ser apenas uma alegoria para simbolizar o limiar entre a vida e a morte em que aqueles dois guerreiros caminhavam. De forma geral, a Minazuki de Unohana simboliza o ciclo de vida e morte que permeia a sua existência, tanto como curandeira, quanto como uma guerreira sanguinária e a maior assassina que já existiu em toda a Soul Society. Seguindo, vamos falar agora de outra deusa chamada Senjumaru Shutara e sua Bankai Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji. Essa é complexa, hein? A Bankai de Senjumaru, revelada de forma inédita no episódio 393 do anime de Bleach, algo que não havia sido revelado no mangá, revela um poder que combina domínio espacial e manipulação artística em uma escala cósmica. Ao ser ativada, o ambiente ao redor é envolto em trevas, enquanto uma estrutura semelhante a um portal Tori emerge do solo. Senjumaru, com seus braços esqueléticos, se posiciona em oração em direção à estrutura. Um brilho emana do portão que se transforma em um vasto tear dourado, produzindo infinitos rolos de tecido vermelho que se desdobram em um espetáculo de tapetes, barreiras e padrões ornamentados. Para vocês terem noção, a liberação dessa Bankai é tão poderosa que provoca tremores perceptíveis em múltiplas dimensões, incluindo a Soul Society e até o mundo humano. Na prática, essa Bankai concede a Senjumaru o poder de manipular o espaço dentro de uma área específica, tecendo literalmente os destinos de seus inimigos. Cada peça de tecido criada é única, representando poderes específicos projetados para neutralizar as características dos seus oponentes. Esse poder foi capaz de derrotar e selar os membros da Schutzstaffel, demonstrando a versatilidade e a supremacia dessa Bankai. Ainda se tratando da Guarda Real e agora sobre o líder da Divisão Zero, vamos agora falar sobre Ichibei Ryosube e sua Bankai Shirafude
Ichimonji. A Bankai de Ichibei Ryosube, chamada Cano de Pincel Branco, é a manifestação suprema do poder de sua Zanpakuto, que permite manipular nomes e significados, enquanto sua Shikai apaga os nomes e conceitos dos seus alvos com uma tinta preta. Quando sua Bankai é ativada, Shirafude Ichimonji transcende os limites da realidade ao conceder a Ichibei a habilidade de reescrever a própria essência de seus alvos, alterando completamente a sua natureza. Em sua Bankai, Ichibei utiliza um pincel de tinta branca para sobrepor e redefinir os nomes dos oponentes ou objetos afetados. Por meio dessa reescrita, ele pode reduzir a força de seus inimigos a algo inofensivo ou insignificante, anulando completamente suas habilidades e potencial. O poder da Bankai reflete o domínio absoluto de Ichibei sobre conceitos e palavras, permitindo-lhe controlar a batalha em um nível fundamental. Durante a guerra final, Ichibei revela sua Shirafude Ichimonji para enfrentar Yhwach e sua habilidade do All Might, numa batalha entre o poder de reescrever a realidade e o poder de reescrever a realidade também, porém cada um de uma forma única. Seguindo então a nossa lista, vamos agora falar do homem mais bonito e estiloso de toda a Soul Society, Shunsui Kyoraku, e sua Bankai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. A Bankai do atual capitão comandante da Gotei 13 é uma manifestação que retrata a natureza de histórias teatrais que terminam com um final trágico. Quando ativada, Shunsui cria um campo de batalha que prende ele e seus oponentes em um ciclo de dramas macabros, onde todos são forçados a interpretar papéis específicos de tragédias fatais. Como sabemos, toda Bankai reflete o verdadeiro eu de seu usuário, e com Shunsui isso não foi diferente. O teatro do suicídio duplo reflete o passado de Shunsui ao testemunhar a morte de um casal, o seu irmão e a antiga líder do clã Ise, que estavam destinados a não poderem ficar juntos. A Bankai é composta por atos sequenciais, assim como em peças de teatro, cada um representando uma situação de desespero e sofrimento. Um exemplo é o primeiro ato, que inflige feridas equivalentes nas partes do corpo de ambos os combatentes. Essa regra cruel estabelece um equilíbrio mortal onde ambos são forçados a compartilhar o mesmo sofrimento. Conforme os atos progridem, Shunsui encerra a batalha com um ataque devastador. Ele invoca a cena de um suicídio duplo tradicional, selando o destino de seu oponente em um sacrifício mortal que simboliza a conclusão inevitável da tragédia. Indo agora para o homem mais inteligente de toda a Soul Society, temos Kisuke Urahara e sua Bankai Kannonbiraki Benihime Aratame. A Bankai de Kisuke Urahara, chamada Abertura do Santuário da Deusa da Misericórdia Benihime modificada, representa perfeitamente a natureza de gênio cientista de Urahara. Quando ativada, uma figura feminina colossal surge atrás de Urahara, simbolizando a personificação de sua Zanpakuto. A Bankai possui a capacidade única de reconstruir qualquer coisa com precisão cirúrgica, seja o corpo do próprio Urahara, o ambiente ao seu redor ou até mesmo objetos e estruturas. Durante a guerra, Urahara demonstra sua Bankai durante sua luta contra Ashinak Levar, um dos Quincies da Schutzstaffel. Quando gravemente ferido e encurralado, ele ativa a Kannonbiraki Benihime Aratame para regenerar rapidamente partes de seu corpo e ganhar uma vantagem estratégica. Além disso, ele utiliza a habilidade de reconstrução da Bankai de maneira ofensiva, manipulando o campo de batalha e desferindo golpes devastadores contra seu oponente. Benihime simboliza muito bem o clichê da figura feminina e seu dom para o cuidar, seja tratando as feridas do próprio Urahara, seja recosturando tudo o que estiver no seu alcance. Falando agora sobre o prodígio da Soul Society, temos Hitsugaya Toshiro e sua Bankai completa Daiguren Hyorin-maru. No clímax do arco da Guerra dos Mil Anos, Hitsugaya alcança a maturidade plena de seu poder e revela a verdadeira forma de sua Bankai Daiguren Hyorin-maru completa. Quando sua Bankai atinge a completude, Hitsugaya experimenta uma transformação física notável. Seu corpo amadurece, assumindo a aparência de um adulto. Muita gente pode se perguntar o que um poder de gelo tem a ver com ele se tornar um adulto, e para isso precisamos lembrar novamente que as Bankais são a expressão máxima do verdadeiro eu de um Shinigami. Hitsugaya sempre foi retratado como um prodígio da Soul Society, um Shinigami tão talentoso que só nasce a cada 100 anos. Apesar de ainda parecer uma criança,
Hitsugaya sempre se mostrou muito maduro para a sua idade, basicamente como se ele fosse um adulto em um corpo de criança. Já quanto ao elemento gelo, vale lembrar que o gelo é muitas vezes representado como uma forma de preservação para o futuro, no caso, o corpo do próprio Hitsugaya. Portanto, a sua Bankai completa reflete justamente a evolução e o amadurecimento de sua força espiritual, permitindo-lhe acessar o poder máximo de sua Zanpakuto. Sua habilidade com o gelo e o frio atinge um patamar absoluto, permitindo-lhe não apenas congelar objetos e oponentes, mas também congelar completamente suas propriedades e habilidades. Essa forma foi demonstrada de maneira impressionante durante sua luta contra Gerar Valkyrie, um dos membros da Shoot Staffel. Com um simples gesto, Hitsugaya congelou completamente o gigantesco Quincy, neutralizando seus poderes e encerrando o confronto, mesmo que temporariamente. Falando agora sobre o monstro da Soul Society, vamos falar sobre o Shinigami Zaraki Kenpachi e sua Bankai não nomeada. A revelação da Bankai de Zaraki Kenpachi é um dos momentos mais marcantes do arco e de toda a história de Bleach. Conhecido por sua força bruta e selvageria inigualáveis, Zaraki libera sua Bankai pela primeira vez em sua luta contra Gerar Valkyrie, um dos mais poderosos Quincy's. Ao ativar a sua Bankai, Zaraki se transforma completamente, assumindo uma aparência quase monstruosa. Sua pele fica avermelhada, com características bestiais que refletem a natureza incontrolável de seu poder. Sua força física, já colossal, atinge níveis inimagináveis, permitindo-lhe destruir o enorme corpo de Gerar com golpes avassaladores, partindo-o ao meio com um simples balanço de sua espada. Diferente de Bankais que oferecem habilidades elaboradas ou estratégias complexas, a de Zaraki amplifica a sua essência, um guerreiro que vive para lutar. Sua Bankai canaliza toda a destrutividade latente de sua alma, transformando-o em uma força pura de carnificina com uma aparência parecida com a de um Oni da mitologia japonesa, seres conhecidos por sua violência e selvageria. No entanto, essa liberação também é perigosa para o próprio Zaraki, pois a falta de controle sobre o imenso poder pode levá-lo a lutar até a exaustão total ou mesmo causar danos ao seu próprio corpo, como vimos acontecer durante a sua ativação. E por fim, temos o homem que é tudo e mais um pouco, chamado Ichigo Kurosaki e sua Bankai, verdadeira Bankai, melhor dizendo, Tensa Zangetsu. Ao liberar sua verdadeira Bankai, Ichigo empunha uma espada única, que combina os traços de suas duas lâminas anteriores, representando a harmonia entre as forças conflitantes dentro dele, unificando suas naturezas Shinigami, Quincy e Hollow. Durante o confronto final contra o Rei Quincy, sua presença em batalha se torna avassaladora, com uma energia espiritual que parece transcender os limites do que qualquer oponente pode enfrentar. Ichigo utiliza sua Bankai para atacar com uma força e velocidade devastadoras, mas tudo o que essa Bankai parece fazer é simplesmente cortar. Tudo bem, ela corta muito mais forte, mas o mais surpreendente é que com a sua Bankai, Ichigo foi capaz de cortar até mesmo o corpo de Yhwach com seu All Might ativado. Mas como isso foi possível? Afinal, ele conseguia reescrever a sua própria realidade. Bom, como não podemos ver muito da verdadeira Bankai de Ichigo em combate, tudo o que nos resta fazer é especular. E a teoria mais famosa que tenta explicar o verdadeiro poder de sua Bankai consiste na ideia do Ichigo ser capaz de cortar até mesmo o destino. Como assim? Por diversas vezes no mangá, Ichigo foi obrigado a confrontar um destino impossível de ser dobrado, mas mesmo assim, ele foi capaz de superá-lo em todas essas vezes. Essa é uma ideia que vale um vídeo exclusivo e separado para que eu possa desenvolver melhor todos os argumentos que sustentam essa teoria, e para isso é só vocês comentarem bastante aí embaixo para eu saber que vocês têm interesse, mas basicamente a ideia consiste no Ichigo e sua verdadeira Bankai serem capazes de cortar até mesmo o próprio destino. E com isso chegamos ao fim da nossa lista e de mais um vídeo insano de Bleach aqui do canal. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, e me conta aí nos comentários qual dessas Bankais é a favorita de vocês. Agora, caso você tenha curtido esse vídeo e quiser ver os vídeos anteriores, é só clicar nesse link que vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!